Vamos direto ao ponto, numa questão que sempre aparece quando se fala de budismo. Afinal, é ou não é uma religião? A gente vê listado junto com outras, né? Mas a dúvida fica. Nossa ideia aqui é investigar isso com base no material que a gente levantou. Oi, pois é, essa pergunta é clássica. E parece que tudo começa e talvez termine na própria definição de religião, certo? Como a gente define isso? Exatamente. Não tem uma resposta simples, um sim ou não direto. Depende muito, sabe? Da lente que a gente usa para olhar. A visão mais comum aqui no Ocidente, muito ligada na ideia de um Deus criador, de adoração. Bem, essa visão já cria um certo ruído quando a gente pensa no budismo. O material que a gente tem aqui menciona uma definição bem padrão, de dicionário mesmo. Crença em um poder ou poderes divinos ou sobre-humanos a serem obedecidos e adorados como os criadores e governantes do universo. Se a gente usar só essa régua... Aí o budismo parece não encaixar tão bem. E por duas razões principais que o material aponta, né? Primeiro, essa questão da devoção a uma entidade criadora, a um poder supremo que governa tudo, não é o foco central. Quer dizer, claro, algumas tradições budistas podem ter veneração a Budas, a Bodhisattvas, até deidades locais às vezes, mas aquele conceito de um Deus único, criador, como no teísmo clássico, isso está ausente nos ensinamentos originais do Buda. Entendi. E a segunda razão? A segunda, e talvez seja a mais, distintiva, é que o budismo não se apresenta, na sua essência, como um sistema que exige fé cega, sabe? Aceitar dogmas sem questionar. O mais fascinante, na verdade, é o oposto. Que é justamente o que o material ressalta. Muitos mestres importantes, como o Dalai Lama e até o próprio Buda histórico, segundo a tradição, eles, na verdade, incentivaram o questionamento, a investigação pessoal. Isso. Tem aquela analogia famosa, né? De testar os ensinamentos como se testa o ouro. Ver se funciona para você na sua experiência. Não é só aceitar porque alguém disse. Isso é bem diferente de muitas religiões onde a fé no revelado é fundamental. Exato. Essa abordagem mais pragmática que valoriza a inteligência, a investigação direta da realidade, isso é um dos grandes atrativos do budismo hoje em dia, né? Especialmente para quem tem uma cabeça mais cética, mais questionadora. Não é rejeitar por rejeitar, mas verificar. Transformar a informação em algo vivido. Mas espera aí, você mencionou que algumas tradições têm veneração, e o material também fala de rituais, oferendas. Como isso conversa com essa ideia de não ter um foco num Deus criador, ou com essa ênfase toda na investigação pessoal? Não dá uma certa tensão aí? É uma ótima pergunta, e as fontes, mesmo que indiretamente, levantam isso. Acho que a chave é entender a função dessas práticas, sabe? Muitas vezes esses rituais, esse respeito todo, não são bem uma adoração a um criador no sentido teísta. São vistos mais como ferramentas, práticas para cultivar qualidades como gratidão, foco mental, disciplina, ou como uma forma de mostrar respeito pela sabedoria que aquelas figuras representam, como os Budas e Bodhisattvas. Funcionam mais como um apoio no caminho do desenvolvimento pessoal e espiritual do que como um pedido para um poder externo resolver as coisas. A investigação continua ali, central. Entendi. Faz sentido pensar como ferramentas de apoio ao caminho. Então, ok. Se o budismo se diferencia nesses pontos, não tem um Deus criador central, enfatiza a verificação pessoal, por que ainda assim ele é tão frequentemente classificado e, mais importante, vivido como uma religião por milhões de pessoas no mundo? Pois é, aí que entra outra parte da análise que o material traz. Se a gente olha para o quadro geral, o budismo, assim como as religiões mais estabelecidas, ele se propõe a responder aquelas perguntas bem profundas da existência, né? Sim, as grandes questões. Exato, quem somos nós? Qual o sentido da vida? Por que a gente sofre? Como encontrar uma felicidade que dure, que seja genuína? Ele não oferece só uma visão de mundo, uma cosmologia, mas também um caminho ético bem definido e um conjunto muito rico de práticas, meditação, contemplação. Um método, então. Um método sistemático. Essas práticas são o jeito, né,
pelo qual a pessoa pode, supostamente, experimentar por si mesma níveis mais profundos da realidade, da própria mente. E o objetivo final, como os textos descrevem, é o tal do despertar, a iluminação. A liberação do sofrimento, né? Isso, a experiência direta da natureza real das coisas, que seria a liberação definitiva daquele ciclo de insatisfação, de sofrimento. E essa busca por transcendência, por uma transformação radical, isso é algo que a gente encontra em muitas jornadas que chamamos de religiosas ou espirituais. Então, resumindo um pouco, classificar o budismo não é simples. É como tentar encaixar uma peça meio diferente num quebra-cabeça que já tem os espaços definidos pela nossa cultura, talvez. Boa analogia. Ele meio que desafia a nossa caixinha ocidental de religião, focada em divindade e crença, mas ao mesmo tempo oferece um sistema completo para entender a vida e buscar uma transformação profunda. E essas são funções que a gente normalmente associa à religião ou à espiritualidade. Exatamente. E um ponto interessante que as fontes também levantam é que você não precisa necessariamente se filiar a uma organização, a um templo, para se beneficiar de muitos desses ensinamentos e práticas. Eles podem ser aplicados de forma mais, digamos, secular ou pessoal. Interessante isso. O que nos deixa com uma última provocação para pensar, né? Algo que essa discussão toda levanta. Se uma tradição como o budismo valoriza tanto a verificação pessoal, a experiência direta, em vez da fé cega, como que essa própria abordagem pode desafiar ou talvez enriquecer o nosso entendimento do que significa fé ou espiritualidade ou mesmo religião, seja dentro do budismo ou fora dele? Uma ótima reflexão final. Como essa ênfase na experiência pode dialogar com o conceito de fé? Fica aí a questão. Fica a questão para a gente pensar.